Decidimos falar sobre a piedade cristã. O ano passado nós falamos sobre a maturidade e eu até expliquei que o resultado da maturidade cristã é a vida piedosa. Então nós vamos poder falar sobre piedade cristã, porém eu separei dois temas, os dois subtemas para a palestra de hoje e amanhã, né? Então, a palestra de hoje vai ser sobre a piedade cristã e a submissão da esposa no lar, ou sobre o papel da mulher no lar. E amanhã vai ser a segunda palestra, que é amanhã, será a piedade cristã e a liderança amorosa do esposo no lar, né? O papel do marido no lar. Então, hoje, especificamente, vamos falar sobre a submissão da mulher e é assunto de interesse para todos que estão aqui. Não é um assunto dirigido só para a mulher. E os textos que vamos citar e que vamos usar aqui como referência são os textos que estão na carta de Efésios, como também na carta de Colossenses. Então, irmãos, quando Deus, na sua soberania, ele quis mostrar o relacionamento saudável no lar, ele começou, é como se ele começasse pintando um retrato sobre esse relacionamento, cujo o valor é inestimável, né, nesta vida. Porque quando ele vai falar sobre, principalmente do casamento, ele usa o casamento para falar, né, que o casamento está apontando para Cristo, para a relação de Cristo com a igreja. E o texto, principalmente o texto que nós vamos poder citar nessa noite, toca na questão da mulher. Essa mulher, ela foi criada por Deus, né? Ela é, vamos dizer assim, uma obra-prima do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se ele tivesse pincelado, né, traçado essa imagem feminina, que também, né, essa imagem feminina representa a imagem de Cristo. E isso é algo bastante interessante. Essa imagem feminina que está representando a imagem de Cristo. Tá vendo? Quando o Espírito Santo quis usar uma analogia, né, para tanto falar sobre a igreja que está em submissão a Cristo, né, ele também usa até mesmo o papel da submissão da mulher para também falar de Cristo como aquele que está submisso ao Pai. Então, os textos bíblicos que revelam essa pintura são unânimes nessa descrição feminina, né, do chamado da mulher para viver em um espírito manso, um espírito tranquilo e um coração submisso. Antes mesmo de lermos o nosso texto, para os textos em si, onde vai falar sobre essa submissão. Infelizmente, ao falarmos de submissão hoje, parece ser um palavrão. Na sociologia hoje da família, o termo submissão, ele soa quase como um palavrão, como uma palavra feia. A polêmica normalmente inclui debate entre dois extremos. De um lado está os movimentos feministas, de uma forma radical, clamando por uma libertação, né, generalizada, segundo eles, da opressão feminina. Mas, por outro lado, há também um neomachismo que também justifica o domínio, né, masculino, que também não encontra respaldo nas escrituras. Então há realmente alguns se utilizando da palavra de forma inadequada dos dois lados. Então, tanto há entendimento
mal, né, compreensão da parte desses grupos feministas, como também há uma mal compreensão de um tipo de um novo machismo. Então, como sempre, para lidar com situações como essa, e como eu disse, a palavra submissão soa quase como um palavrão, para lidarmos com questões como essa, a melhor coisa é irmos à palavra de Deus, é recorrer às Escrituras, porque a palavra de Deus tem a última palavra. Então, diante de uma discussão como essa moderna, em que alguém chega a dizer, olha, mas isso é um absurdo, mas isso tal, o cristão piedoso, o cristão temente a Deus, ele tem uma atitude. Ele recorre às Escrituras, porque as Escrituras têm a palavra final. Então, o que a Bíblia fala sobre essa questão? E vamos para os textos das Escrituras e vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre a submissão feminina. O primeiro texto, como vocês estão familiarizados, porque fizeram o estudo bíblico, né, de introdução aos nossos temas, Efésios, capítulo 5, e vamos ler o verso 22 a 24. Efésios, primeira leitura que vamos fazer. Efésios, capítulo 5, o verso 22 ao 24. Começa assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O segundo texto, como eu disse, ele é Colossenses, né? Então eles são unânimes nessa questão. Vamos ver agora Colossenses, o capítulo 3, versículo 18. O sol está recapitulando, né? Creio que os irmãos, durante esses dias, passaram por essas leituras. Capítulo 3, verso 18, especialmente, diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E agora vamos para a 1 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 1 a 6. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 6. E ali diz: as mulheres, sedes vós igualmente, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as mulheres, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A parte lá, os
Os versos a seguir é sobre o marido e não é a temática de hoje. Então, meus irmãos, podemos aqui observar que o nosso texto está tratando e tocando sobre a submissão. Como eu falei, primeiramente hoje vamos nos ater a essa temática da submissão da mulher, o que isso significa. E amanhã vamos tratar sobre a questão do homem. E vamos examinar nosso texto. Mas antes mesmo de ir para a definição, né? A definição do termo submissão feminina, ou desse papel, é importante antes disso a gente falar sobre o que submissão não significa. Porque a polêmica começa aí, né? Então, antes de definirmos o que é submissão em si, por que não definir o que não é submissão? Porque essa tem sido também um dos grandes debates. Então, primeiramente, vamos destacar o que não é, né? O que não significa submissão. Submissão, primeiramente, submissão não é responsabilidade exclusiva da mulher. Efésios, se vocês passaram por esse texto, Efésios 5:21 deixa claro que, como fruto da plenitude do Espírito em nossa vida, isso é Efésios 5:18, fica claro que todos nós temos uma responsabilidade de submissão mútua. Sujeitai-vos, ele disse, sujeitando-nos uns aos outros, é o mandamento. Assim, todos nós vivemos debaixo de autoridade. Ninguém vive, né, por si só. Todos estão debaixo de alguma autoridade. O Espírito de Deus assim produz esse alinhamento na vida do povo de Deus. E por que não dizer, o Espírito Santo produz um alinhamento no corpo de Cristo, especialmente também na própria família, né, por meio da autoridade em nossas vidas, a quem nos submetemos. Então, somente quando todos nós, né, entramos nessa linha, é que realmente haverá relacionamento saudável no lar. É quando todos entendem que todos são submissos a alguém. Todos nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Nós somos a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. Então, submissão, a palavra, quando a Bíblia está usando o termo submissão, e já mesmo no nosso texto, no contexto do nosso texto, não fala de submissão como um desprezo para as mulheres. Mas todo homem também está debaixo de submissão. A submissão é para todo. E quando a Bíblia aqui quer tocar sobre submissão, está falando no contexto de ser cheio do Espírito. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo são submissos. O marido e a esposa cheios do Espírito Santo servem um ao outro. Porque eles estão cheios do Espírito Santo. Por eles serem cheios do Espírito Santo, eles estão servindo um ao outro. O marido e a esposa cheios do Espírito Santo, eles se humilham para que o outro seja exaltado. Um busca o bem do outro. O marido se nega pelo bem da sua esposa. Isso é uma submissão. E a esposa se nega para o bem do seu marido. Assim acham eles juntos uma maneira de se submeter, dando preferências imediata, né, ao seu próximo, em prol das suas próprias necessidades. E quando um homem faz isso? E quando uma mulher? Quando é que um homem consegue fazer isso? E quando uma mulher consegue fazer isso? Quando está cheio do Espírito Santo. Se ele não está cheio do Espírito Santo, se essa mulher não está cheia do Espírito Santo, eles não vão conseguir ter essa postura de um para com o outro, né? A carne. Então o que vai ter, se não tem essa
esse encher do Espírito Santo, essa plenitude do Espírito Santo, que vai ter confusão. É briga, é discussão, é guerra. Essa é a primeira questão. Submissão não é uma coisa simplesmente das mulheres. Segundo ponto, submissão não significa inferioridade da mulher. Isso também é uma questão que precisa ser explicada. Submissão não é inferioridade. Alguns, infelizmente, têm a intenção, ou supostamente acredita que a Bíblia ensina isso. Mas a Bíblia nunca ensinou e jamais ensina que submissão é uma questão de inferioridade. Mas submissão feminina é, acima de tudo, uma questão, né, funcional e não essencial. Isso quer dizer o seguinte: a submissão feminina tem a ver com uma função, não com a essência. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Deus criou a mulher justamente para socorrer o homem. Deus criou a mulher justamente para completar o homem onde ele é fraco. Para completar o homem onde ele é fraco. Foi para essa finalidade que Deus fez a mulher. Então, o que devemos entender é o seguinte: embora todos, como sabemos, todos são iguais diante de Deus. E isso Paulo deixa claro. Homens e mulheres, ambos são iguais diante de Deus. Mas isso não exclui, irmãos, linhas de autoridade. Por quê? Porque o conceito bíblico de submissão a alguém, né, ou sobre alguém que está em autoridade, não implica em inferioridade. Jamais. Né? Mas trata, como eu disse, de função. Né? São funções diferentes. Não de valor pessoal. Isso que precisa ser bastante explicado. Não é uma questão de valor, né, pessoal, mas é em uma questão de função. Assim, Deus, em sua infinita graça, ele designou, por exemplo, alguém, um membro da família, para ser o líder da família. Deus faz isso. Em sua infinita graça, ele vai designar alguém para ser, alguém da família, um membro da família, para ser o líder dessa família. Para ser o protetor, para ser o provedor. E o outro, para ser a companheira, para ser a amiga. E assim juntos estão se completando. Diante disso, eles estão evitando conflitos. É o líder, Deus escolheu. Não é dois liderando, mas é um liderando. Mas o outro é o companheiro, é o amigo, é o ajudador. Isso é o conceito da submissão. Tem mais a ver com uma parceria. Em terceiro lugar, a submissão da esposa não é para todos os homens. Isso também pode ser, vamos dizer assim, um erro grave que muitos cometem. A submissão da esposa não é para todos os homens, ou em todos os contextos. Alguns homens falam como se todas as mulheres fossem sujeitas a eles, mas não é assim. Mas o texto bíblico e os textos que nós lemos, né, todos os textos que nós lemos, eles são unânimes. Os textos que lemos, tanto o texto de Efésios, como o texto de Colossenses, como o texto de 1 de Pedro, todos eles são unânimes em afirmar que a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. Essa palavrinha vai aparecer lá. Mulheres, seja submissa ao seu próprio marido. É ao marido que ela deve essa submissão. Então, a palavra de Deus não exige que a mulher seja submissa a outros
mas ao seu próprio marido. Por exemplo, um jovem namorado. Um jovem que é um namorado, ele não tem direito, ele não tem razão nenhuma para exigir submissão da sua namorada. Ele não tem esse motivo. Ele não pode fazer isso. Ele não pode exigir submissão à namorada. Assim como um homem não tem direito, por exemplo, de mandar na esposa do outro. Não tem. A esposa é submissa ao seu próprio marido. A ênfase dos textos que lemos e no contexto, né, de cada um desses textos, podemos ver que ele se dá no contexto do lar. Apesar que outros textos também vão usar para a igreja, quando fala sobre a igreja como a grande família, os homens como a liderança da igreja. Né? E está claramente também lá no texto de Timóteo, no capítulo 12, versículo 11 a 15, ali Paulo deixa claro também que a liderança da igreja é o papel do homem. Mas nada na palavra de Deus justifica, por exemplo, aplicar a submissão feminina no contexto político, por exemplo. Ou no contexto empresarial. Ou no contexto social. Devemos ter cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque não podemos falar aquilo que a Bíblia não fala. Então a Bíblia não ensina isso. Então uma juíza de direito, ela é uma autoridade e ela deve ser respeitada, mesmo sendo uma mulher. Ela exerce, né, o homem que muitas vezes ele vai estar trabalhando em uma empresa e ele está sobre, né, a autoridade de uma mulher que é sua chefe. Isso não é inverter papel. O termo que usamos o termo que as escrituras usam é para a questão da família e para a questão da igreja. Isso deve ficar bem claro na nossa mente quando estivermos conversando sobre isso. Como eu disse, a palavra submissão parece quase um palavrão. Você que é uma mulher aqui, que é cristã, está conversando com uma pessoa que não é da igreja e vai falar sobre a questão de submissão. O quê? Que negócio é esse? Porque as pessoas estão equivocadas sobre o que é a submissão bíblica. Submissão também não significa escravidão. É outro ensino, né? Jesus chamou o homem para liderar o lar. Mas Jesus chamou o homem para liderar o lar com amor sacrificial. Ele exemplificou a liderança do homem como uma liderança amorosa. Infelizmente, irmãos, os movimentos feministas dos nossos dias têm escravizado ainda mais as mulheres. Por exemplo, homem não manda em mim, então elas dizem assim às vezes, faz o que quer, aí diz que vou arrumar um trabalho, e vai arrumar um trabalho, e vai trabalhar fora, para ganhar o pão dela de cada dia, para comprar as coisas para ela que ela quer. Então ela vai fazer isso. Então ela se submete ao trabalho, trabalha até 5 horas, 6 horas. Chega em casa, ela continua ainda cuidando de boa parte do serviço da casa. Percebe que, ao invés de ser uma libertação, essa política feminista acaba sendo uma escravidão. E tem homens que ainda se aproveitam disso. Alguns homens têm contribuído para esse quadro, né, de achar, né, quando a Bíblia fala sobre a auxiliadora idônea, lá em Gênesis 2, 15, 18, alguns homens até interpretam esse texto quase como se a mulher fosse um tipo de um capacho. Quando de fato, irmão, significa que a mulher está complementando o homem, como eu já disse, desde o início. A ocasião em que essa mulher que está atarefada, que está cansada, enfadigada, de tanto fazer, né, de trabalhar fora, às vezes ela chega em casa e ainda tem que cumprir o seu papel da boa esposa. Dar banho nas crianças, limpar a casa. Existem mulheres vivendo nessa situação.
em que terá ainda que ir socorrer o marido. Tem homens que gostam de conforto, prefere ficar no seu sofá sentado, pedindo uma cervejinha à esposa, pedindo um refrigerante, uma fatia de bolo. Prefere ficar diante de um computador, telefone na mão e querendo que a sua esposa a sirva. Essa mulher que às vezes está super atarefada. Então, submissão não é escravidão. A liderança do marido deve ser uma liderança sacrificial. É como uma pirâmide invertida. O marido é o cabeça. Ele é uma pirâmide invertida. Tudo está sobre ele. Todo o peso, toda a responsabilidade está sobre ele. Ele está sustentando tudo. É uma pirâmide invertida. Ele está aqui como a ponta. Toda a responsabilidade, todo o peso maior deve estar sobre ele. Esse é o entendimento que devemos ter. Submissão não é escravidão. Em quinto lugar, submissão não implica, irmãos, em autonomia masculina no lar. Muitas vezes, isso também causa sérios problemas nas famílias. E eu posso até alegar que até mesmo nas famílias cristãs. Vou repetir, submissão não implica em autonomia masculina no lar. Submissão no lar não significa que o homem tem todas as decisões, independente de qualquer consulta, palpite, opinião dos outros membros da família. Quando esses filhos crescem, decisões sérias, também se deve consultar toda a família. Deve-se conversar, buscar opinião, certo? Que a decisão final é do líder. Mas o verdadeiro líder, ele vai tomar uma decisão de acordo com o que ele ouviu. Ele vai pesar o que vai ser melhor. E ele vai dizendo, olha, ouvindo vocês, orando a Deus, creio que esse é o caminho. Mas ele, ao fazer isso, ele assume toda a responsabilidade. Mas antes disso, ele ouviu a esposa, ele ouviu os filhos, ele conversou. Então, irmãos, quando Deus criou a mulher, a razão para Deus criar a mulher, como eu disse, foi realmente para suprir a necessidade do homem. Deus viu que o homem tinha uma necessidade. O homem precisava de uma companheira, de uma amiga, de um complemento. Deus viu que o homem precisava de um socorro. Olha isso. Não é bom o homem estar só. Então Deus providenciou um socorro para esse homem. Então agora, ele não pode entender que por ele ser o líder, né, é como se isso fosse algo autônomo, que ele tem que tomar todas as decisões sozinho. É uma tolice abafar e anular os dons da pessoa que Deus coloca ao nosso lado para nos completar, para nos auxiliar. Há homens que não permitem, por exemplo, que a esposa compre um pão sozinha. Não permite que a esposa compre um pão sozinha. Tem que consultar ele. Mas ele pode adquirir um carro novo, pode comprar um terreno, um apartamento, de repente, não sei, sem consultar a esposa. Pode comprar o que bem quer. Pode chegar, olha o que eu comprei. E a esposa olha assim e diz, foi. Nem conversou. Né? Não pode ter isso, isso é um desequilíbrio. Não é assim que deve funcionar. Não consulta. Eu posso dizer que esse não é o plano de Deus para o casamento. Esse não é o plano de Deus para um relacionamento saudável no lar. É companheirismo. Tem que ter consulta. Tem que ter essa sensibilidade de chegar e conversar. Às vezes o marido chega, meu amor, eu estou pensando sobre isso, o que meu amor acha?
Eu devo, acho que estamos tendo essa necessidade. O que é que você acha? Vamos comprar ou não? Ela pode ter uma palavra ali de um conselho. Ela pode estar vendo algo que você não está vendo. E o marido, junto com essa esposa, toma essa decisão. Então, dito isso, irmãos, o que significa realmente submissão? Então vamos agora, para a gente correr por causa do tempo. Eu falei já o que não é submissão, mas o que é realmente a submissão, de acordo com as Escrituras? Em primeiro lugar, submissão se oferece pela esposa ao próprio marido. É isso que deve encaixar-se na cabeça da esposa e na cabeça do marido. As mulheres, veja o texto, Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então aqui nós temos o primeiro toque, né? Vamos dizer assim, desse artista, né? Delicado, né? Com a sua delicadeza, ele diz que as esposas devem ser submissas. Ele não diz: vós, marido, subjugai as vossas mulheres. A Bíblia não diz assim. Leia com atenção. A Bíblia não está dizendo: vós, marido, subjugai as vossas mulheres. Não é para o marido. Pelo contrário. Quando a Bíblia vai se referir ao marido, nosso tema de amanhã é o quê? Vós, maridos, amai vossas esposas. Tu percebe que às vezes os papéis estão invertidos? Vós, maridos, amai, não subjugai. Infelizmente, muitos homens têm entendido o texto que eu citei acima como se fosse uma responsabilidade dele manter sua esposa na linha. Ele tem achado que é papel dele manter a sua esposa na linha. Mulher minha, isso, mulher minha, aquilo. Isso é meio perigoso. Isso soa como machismo. Esse tipo de submissão seria um contrassenso bíblico. Uma contradição de termos. A própria natureza da submissão é que ela se oferece. Ela não se exige. Não é uma exigência. É que a própria mulher deve se oferecer como uma mulher submissa. Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a submissão é absolutamente voluntária e espontânea. O verbo submeter-se aqui traz a ideia de uma voluntariedade. É a mulher quem se submete a si mesma. Nem Paulo, nem nenhum outro escritor bíblico ordena que o marido submeta a mulher à sua autoridade. A submissão exigida da esposa deve ser voluntária. É a mulher quem faz isso. Submissão é algo voluntário. Não no sentido de opcional, tá? Mas que tem de brotar do coração. Nesse sentido, tá certo? Vou explicar depois melhor. No sentido que a submissão da esposa é algo que tem que brotar do coração dela. Se ela reconhece, ela tem essa luta aí de não ter submissão, ela deve orar. O esposo também deve ministrar, orar por ela, para que o Espírito Santo trabalhe isso nela. E ela realmente seja uma mulher que aprenda o que é a liderança. É uma questão entre a mulher e Deus. Não é uma questão entre a mulher e o marido. Se a mulher não entendeu o que é submissão, ou se ela não é submissa, isso é uma questão entre ela e Deus. Ela vai se ver com Deus. Porque a ordem é de Deus. A ordem é do Espírito Santo. É uma questão entre ela e Deus.
primeiramente. Ou seja, irmãos, nada mais é do que um alinhamento vertical. Essa mulher se sujeita à palavra de Deus. Essa mulher se sujeita ao Espírito Santo. Ela se submete a Cristo. Ela se submete a Deus. Ela se submetendo à palavra de Deus, o resultado disso é o quê? Uma mulher submissa. Percebe isso? Então, aqui tem um teste para as esposas já. Você entende que a sua submissão ao marido é um ato de louvor a Deus? Você entende isso? Que a sua submissão ao marido deve ser um ato de louvor a Deus? E a pergunta que eu faço nessa noite é: você que é mulher que está aqui, oferece a submissão como se fosse um presente ao seu marido? Você oferece essa submissão como se fosse um dom? Ou você oferece essa submissão como se fosse uma obrigação? Eu preciso entender isso. Submissão, primeiro ponto, é um ato voluntário. Não é o homem que impõe. Segundo lugar, submissão da esposa é uma ordem. Por isso, lembra quando eu falei que não é na questão opcional? Por quê? Porque é uma ordem. A mulher que não está vivendo isso no lar, ela está em rebeldia à palavra de Deus. E há consequências sérias para isso. Por quê? Porque é uma ordem. As mulheres, o texto é claro, em dizer que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, Paulo diz, como ao Senhor. Como ao Senhor. Alguns afirmam, irmãos, que nesses dias modernos isso é absurdo, como eu já falei até na introdução. Alguns até já tentaram provar que isso tem a ver com a cultura da época. O argumento deles é que isso não há base hoje para isso. A submissão da mulher, né, eles falam, tem a ver com a cultura da época. A mulher de hoje não pode mais aceitar isso. Porém, a submissão da mulher, irmãos, ela data desde a criação. A submissão da mulher é antes da queda. A palavra de Deus repete isso depois da queda. A palavra de Deus repete isso antes da lei, depois da lei, antes da cruz, depois da cruz de Cristo. Em termo bíblico, a submissão é uma ordem transcultural, vai além da cultura. A submissão feminina é uma ordem transtemporal. Não tem a ver com época. E essas raízes da submissão da mulher está onde? Na própria criação. Foi Deus quem fez a mulher para exercer esse papel no casamento. De ser a auxiliadora. Então, meus irmãos, a chave para entender a importância da submissão na administração divina é o uso que o próprio apóstolo Paulo faz aqui. Ele faz o quê? Porque aí você pergunta, mas por que Deus fez isso na criação? Paulo vai explicar. Ele vai falar da analogia que há aqui. Paulo faz uma analogia entre Cristo e a igreja. E ele repete isso várias vezes. Ele repete isso já no versículo 22, ao versículo 22, até o versículo 33. Ele invoca aqui uma analogia para enaltecer a dignidade do papel do homem e da mulher. O papel do homem e da mulher no lar. Ambos estão representando Cristo. É uma analogia entre Cristo e a igreja. Submissão feminina no lar exalta a beleza do relacionamento existente entre Cristo e a igreja. Assim diz Paulo. Em Efésios 5:22, a mulher se submete ao marido como ao Senhor. Ou seja, como um ato de obediência a Cristo. Paulo está dizendo, olha, submeta-se como ao Senhor, como ato de obediência a Cristo. Que o marido seja merecedor ou não. Que o marido seja merecedor da sua lealdade, que não. Essa mulher tem que ser leal. Por causa do Senhor. Não é por causa do marido.
Ainda que, eu vou ser submisso, ainda que ele não seja merecedor dessa submissão. Você faz isso por causa do Senhor. A criação da mulher é como auxiliadora do homem. Não implica em inferioridade, como eu disse, mas em uma missão de reciprocidade. A tarefa da mulher, nesse sentido, é digna e é exaltada, mesmo que seja subordinada a uma liderança masculina. Nada no texto, meus irmãos, também vai justificar a opressão da mulher pelo homem, mas sim uma santa cooperação, em que cada um desenvolve seus papéis, como refletindo a própria Trindade. Cristo, quando aqui viveu, ele viveu em submissão ao Pai. Lembra quando eu falei na introdução, a submissão feminina também em algum momento representa o próprio Cristo. É por isso que a palavra de Deus esclarece a suprema importância do jugo, irmão, do jugo igual. Então, a palavra de Deus, quando fala sobre casamento, quando fala sobre o papel do marido, quando fala sobre a submissão feminina, aqui eu posso tocar em um ponto que é extremamente importante para se viver um relacionamento saudável, para se ter um casamento para a glória de Deus, para viver em um lar onde a piedade cristã é praticada. Um lar onde a piedade cristã vai ser exercida é um lar onde há um jugo igual. Se esse lar é composto por um jugo desigual, esse lar está comprometido. E nesse lar haverá sérios problemas. No matrimônio, é necessário que haja um jugo igual, para que ambos, marido e mulher, possam servir ao reino de Deus. Para que ambos, marido e mulher, possam exaltar o Filho de Deus pela reciprocidade mútua, dentro do mesmo compromisso espiritual. Agora, se é um jugo desigual, realmente fica difícil. O segundo teste para você, esposa: você está disposta a obedecer a Deus e a se submeter ao seu marido? Entendendo que quando se submete ao seu marido, você não está fazendo nada mais do que obedecendo a Deus? É preciso ter essa compreensão. Terceiro lugar, submissão, irmão, significa alinhar-se sobre a autoridade do marido. Paulo diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui nós temos realmente um ponto interessantíssimo. Essa missão, não é, como eu já disse, não é como se fosse menos importante do que o homem, mas é uma missão de apoio. A ideia que o texto aqui nos dá, como eu já disse, é uma ideia de um alinhamento sob a liderança do marido para o bom funcionamento do lar. Entenda isso. Não é porque a mulher é inferior. Não é porque a mulher seja menos capaz, menos perita. A questão é que não pode haver no lar dois chefes. No lar não pode haver dois chefes decidindo tudo no lar. De novo, eu repito isso. De novo, isso não significa autonomia do homem, tá? Mas é que, em última análise, como eu já disse, a responsabilidade é dele. Então Deus dá a liderança e ao mesmo tempo coloca a mulher debaixo dessa liderança, né? É para que alguém assuma toda a responsabilidade. A responsabilidade é desse homem. A culpa também será dele, se algo dá errado. A responsabilidade é toda dele, a culpa será dele. Dessa maneira a mulher fica protegida quando ela entra debaixo da autoridade dele. Alguns alegam que submissão é diferente de obediência. Mas a primeira qualidade, irmãos, provém, né, dessa segunda. Ela vai incluir essa segunda.
Embora a palavra obediência não apareça aqui, né, no texto de Efésios, mas ela é usada assim em outros textos paralelos, como eu disse, o texto de Pedro que lemos. O texto de Pedro, ali fala que a mulher deve ser obediente como foi Sara, na qual a obediência de Sara ao seu marido. Isso ilustra o princípio da submissão. Deixa eu explicar. Certamente não significa que a esposa deva se submeter ao marido em qualquer coisa contrária aos mandamentos. Ela deve ser obediente ao marido, sim, mas não em qualquer coisa contrária aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque primeiramente se deve obedecer a Deus mais do que a homem. Em outras palavras, a esposa não deve se submeter ao marido em qualquer coisa pecaminosa. E aí entra algo interessante, inclusive maus tratos. Maus tratos. A esposa não pode estar obedecendo ao marido quando ela está sofrendo maus tratos. Ela tem que abrir a boca mesmo. É triste, mas às vezes isso pode acontecer até mesmo no hall de igrejas, em certos lugares. Há mulheres cristãs que estão sofrendo maus tratos. E isso é impiedade. É falta da piedade cristã. Porque vamos aprender amanhã. O marido deve cuidar da esposa como se cuida de si próprio. É a sua própria carne. Então a mulher deve entender que essa submissão está sobre esse alinhamento. Tem que haver esse alinhamento. No nosso texto, a razão pela submissão da mulher ao marido, como eu disse, é uma analogia entre o relacionamento entre Cristo e a igreja, que pode afirmar, à luz desse texto, de que Cristo se entregou pela sua igreja. Cristo cuida da sua igreja. Em quarto lugar, indo já para o nosso penúltimo ponto, submissão bíblica significa temer. Parece um pouco dura essa palavra, mas é isso mesmo. Submissão bíblica feminina significa temer. A palavra temer aqui deve ser traduzida com a palavra respeito. Respeito. Temer aqui não é medo, é respeito. A mulher cristã, ela deve respeitar o seu esposo como uma autoridade constituída por Deus sobre ela. E ela deve respeitar isso. Como eu disse, ela deve se colocar debaixo disso. Ela deve se sentir protegida, porque Deus fez isso. Então é respeito. Já observamos, irmãos, de início que o termo submissão significa alinhar-se, como eu disse. Alinhar-se sobre a autoridade do marido. Mas isso não se faz forçadamente, sem respeito. É opressão na mulher. Se for algo feito sem respeito, não é submissão. Seria opressão. Ou, na melhor hipótese, escravidão. Nas piores. Mais uma vez, descobrimos que Deus está preocupado, sim. Deus está preocupado com as mulheres. Por quê? Submissão sem respeito é como uma obediência sem honra. E isso soa como hipocrisia. Por exemplo, os filhos. Se você cria o filho sobre determinada ordem, rígidas, ameaças, esse filho até vai se obedecer a você, mas ele não vai honrar. Ele não faz isso respeitosamente. Ele faz isso por medo. Não há uma honra aí. Por quê? O ponto que liga a obediência é a honra. A mulher, quando está sobre a autoridade, ela deve respeitar isso. Assim, Deus pede que as mulheres se alinhem a essa autoridade.
do marido, mas ele vai a um passo, além de um mero ato de aceitar a palavra dele final, como algo final. A essência do conceito bíblico de submissão é uma decisão de respeitar o marido. Não importa a dignidade dele. Ela respeita ele. Entende? Por causa de Cristo. Percebe como tem uma bagunça às vezes aí fora? Porque as pessoas, ela querem exigir a dignidade da outra pessoa para respeitar primeiro. Mas seguindo a ordem de Cristo, não é assim. Podemos resumir a ideia, irmãos, dizendo que a esposa deve ser a maior fã do seu marido. Mesmo que todo mundo fique contra ele. A esposa deve acreditar no seu marido até o fim, até que prove o contrário. Ela deve ser a maior fã. O nosso texto aqui de Efésios, tanto o versículo 22, 24 e também o 33, descobrimos que a submissão da mulher ao marido é paralelo à submissão da igreja a Cristo. E a igreja deve ser submissa a Cristo, Paulo disse. Se assim também a esposa deve ser submissa ao marido. Mas isso também aqui envolve, como eu até falei, um aspecto espiritual. Porque quando ele diz a esposa respeita ao marido, literalmente significa, como eu já disse, esse respeito é um tipo de temor santo. Isso é por causa do Senhor. Mais uma vez, para a gente concluir, infelizmente o movimento feminista tem entrado em conflito aqui com o machismo, com o conceito também, por outro lado, do machismo, né? Quando, na tentativa de amenizar esse choque de termo como temor, para descrever a atitude da esposa para com o marido, muitos têm perdido essa beleza dessa descrição. Pois temer, como eu já disse, trata-se de uma expressão que significa um relacionamento íntimo. Um relacionamento íntimo acompanhado de um respeito profundo. Um respeito profundo. Não é uma coisa artificial. Deve ser algo notório. Esse temor não é um medo, é algo notório. As pessoas observam e dizem, olha, fulana realmente, a mulher, olha, respeitosa. As pessoas falam respeitosa, os filhos observando e dizendo realmente é um respeito profundo que aquela pessoa tem. E esse respeito envolve tudo, percebe? A gente às vezes vê tanta infidelidade por aí. Mas esse marido deve realmente estar com esse coração entregue a sua esposa e saber que essa esposa o respeita. Dentro de casa, na rua, na igreja, na casa dos familiares, aonde quer que for. Por último, submissão bíblica requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. É aqui o último ponto. Vimos, né, tudo isso. Mas o último toque aqui que o apóstolo dá nos faz lembrar que a submissão deve ser praticada como convém ao Senhor. E é uma frase aqui super importante, irmãos. Lembre-se que o padrão celestial da submissão aqui vem do Senhor. Afinal das contas, esta é a mensagem de Colossenses. Cristo como primazia. O propósito assim do universo, todos estão vivendo sobre, em sujeição a Cristo. Porque nós esperamos, temos essa esperança da glória. Cristo em nós, nós nele. Temos de admitir, meus irmãos, que tudo que Deus nos pede para o bom funcionamento do lar, de um lar piedoso, aonde Cristo reina, está fora da nossa capacidade. Está fora da sua capacidade. Você que é mulher está aqui, e homens também, que amanhã vamos ouvir um pouco mais sobre os homens, como veremos amanhã.
Não é natural, por exemplo, para o homem, não é natural para o homem amar sacrificialmente sua esposa. Isso não é natural. A natureza, né, vamos dizer assim, a normal também da criança não é obedecer ou honrar os pais. Tudo exige uma capacitação espiritual. Não vá pensar que seus filhos vão obedecer por natureza. Por natureza, o que está neles é rebeldia. Tudo é o lar, percebe como o lar, para ser um lar piedoso, depende exclusivamente do encher do Espírito Santo. Depende exclusivamente do habitar da palavra de Deus. No caso da mulher, Deus deixou muito claro, desde o início, que o efeito do pecado no relacionamento a dois seria marcado por competição. Gênesis 3,16 deixa isso claro. Fala do resultado da queda e diz assim: o teu desejo será para o teu marido. E aí o texto se conclui: e ele te governará. Isso significa que a mulher teria a tendência natural, ou a mulher tem a tendência natural de querer dominar o marido. Tendência natural da mulher querer dominar o marido. Ela quer dominar o marido. E no mundo que vivemos hoje, sabemos que existe isso, né? Homens dominados. Se tem uma coisa que é, vamos dizer assim, monstruosa e feia, é isso. Homem dominado por mulher. Eu espero que não estou escandalizando aqui ninguém, mas lá fora, alguém assistiu um vídeo desse se escandaliza, porque está cheio disso. Como assim? Mulheres dominando. É da tendência feminina dominar o marido. Mas também é da tendência do homem subjugar a mulher, muitas vezes. Não liderar, subjugar. Por isso que você vê muita violência por aí. Existe, e não é algo fantasia não, é realidade. O número de mulheres que morrem, quem matou? O próprio parceiro. Imagine, o homem que dormia com ela, que a beijava, que a abraçava, a matou. Porque é da natureza, da queda do homem subjugar. A mulher não respeitou ele, ele vai lá e dá um tiro. Ele disse que ela não fosse embora, que se ela saísse de casa, matava, e ela inventou de sair. Ele foi na casa dos pais. Hora outra, final do ano, a gente vê notícias assim. E ele vai lá e tirou a vida da mulher. É da tendência. Esse é resultado da queda. Esse homem quer subjugar, quer governar sobre a mulher. Uma palavra que aqui sugere no nosso texto. Enquanto Deus, ele deu o dom para que o homem tivesse uma liderança, né, amorosa, benéfica. Mas a liderança natural do homem caído é opressiva. Então, irmãos, se a tendência natural da mulher é resistir à liderança do marido, e se a tendência natural do homem é subjugar a mulher, como voltar ao padrão bíblico da reciprocidade? Como voltar à harmonia e à paz nos papéis do lar? A resposta está no poder sobrenatural e espiritual, vindo do fruto e da obra de Cristo. Só a regeneração, só o trabalhar do Espírito Santo. Esse é o ponto de partida final. É necessário que sejamos habitados pelo Espírito Santo. É necessário que estejamos na plenitude do Espírito Santo. É necessário que estejamos habitados pela palavra de Deus, para que o resultado final seja um resultado em que Deus está sendo glorificado na nossa vida no lar. Às vezes é muito fácil ser cristão na rua ou na igreja.
Perceba isso. É dentro do lar que muitas vezes se revela as nossas mazelas naturais. Oremos para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que possamos nos submeter primeiramente a Deus, reconhecendo que todos nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Amém. Amém.